noite, guerreiros, graça e paz. Hoje o nosso devocional é a partir de Mateus 6. O tema é como ter a mentalidade governada por Deus. Vou estar orando agora para iniciar. Querido Deus e Pai, eu te convido, Espírito Santo, a estar presente, fluindo através de mim. Em nome de Jesus, Pai, que possa jorrar águas vivas através de mim, que possa transbordar para a vida dos teus filhos, Espírito Santo, que eles sejam tocados pela tua presença. Espírito Santo, fica à vontade, se posicione, fica à vontade para falar o que o Senhor deseja. Porque eu não sei falar, Espírito Santo, mas eu creio que a partir do momento que eu me disponibilizo, você está agora no governo. Pai, este ministério é o ministério de Jesus Cristo. Foi o Senhor que colocou no meu coração para que vidas sejam tocadas, para que vidas sejam transformadas. Espírito Santo, venha convencer as vidas de ter a mentalidade governada por Ti. Em nome de Jesus, erga colunas de fogo sobre cada lar, cada família, que a Tua presença paire sobre cada lar em nome de Jesus Cristo. Pai, derrama da tua unção sobre mim neste momento, sobre os teus filhos, derrama a tua nuvem de glória, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, fica à vontade, fala a cada coração e que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. O nosso devocional, em Mateus 6, o tema é como ter a mentalidade governada por Deus. Então, dando início, ali no capítulo 6, fala o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa caridade e de obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Aqui, Jesus está nos ensinando, e ensinando aos discípulos, claro, e seguidores, o verdadeiro caminho da adoração e da comunicação com Deus. E o primeiro passo é a humildade. Cristo estava ensinando eles o contraste do seu estilo de vida, de como eles deveriam viver através da sua divindade, da característica espiritual. Não conforme o estilo dos fariseus e escribas, publicanos e gentios, que fazia questão de dar ali as esmolas, a obra de caridade, mas faziam questão de expor, fazer questão que todos olhassem e vissem, para que eles recebessem a glória ali do povo. Uau, estou fazendo uma obra de caridade, todo mundo fala, uau, nossa, que lindo o seu coração, mas não é isso que Cristo está nos ensinando. Ele está nos ensinando a dar esmola com a mão e que a sua mão direita fazer que a sua esquerda não saiba. Porque o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Mas não fazer com ostentação para que todos o aplaudissem, igual os fariseus. Os fariseus queriam aplausos humanos e soubesse que estavam fazendo algo de bom. E não é esse o objetivo, não é isso que Cristo espera de nós. Ele espera que nós sejamos governados por Ele, que tenhamos a mente de Cristo. Mas Cristo ele veio para quebrar tudo isso, para quebrar todos esses paradigmas. Cristo, ali em Mateus 6, está ensinando como ter a mentalidade firmada na rocha, que é Ele. Como nos espelharmos em suas características e divindade. Ele nos ensina que o que a sua mão direita fizer, que a sua esquerda não saiba. Devemos agir com um coração puro, como de uma criança, com um coração disposto a servir. Cristo, ele veio para servir, não para ser servido. Então nós temos que ter essa mentalidade de ter um coração para servir uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. Porque quando nós fazemos o bem para o próximo, é como se nós estivéssemos fazendo para nós amamos o nosso próximo. Então por isso que Cristo nos ensina a servir ao próximo, sem esperar nada em troca. Porque o nosso Pai que vai nos recompensar, olhando para o próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensina a ter este coração humilde, a amar e praticar as obras de caridade, sem anunciar para que os outros saibam, sem querer aplauso. Não andar conforme ali os fariseus, os publicanos, os escribas que faziam ali as obras de caridade para receber aplausos humanos. Não é isso que Cristo quer de nós, não é isso que nosso Pai quer. Nosso Pai quer que nós pratiquemos o bem
e que desejamos a recompensa celestial, não de homens. Os escribas, por exemplo, faziam questão de praticar caridade, onde havia pessoas para serem vistos, veja bem. Mas Cristo nos ensina que a verdadeira ação de caridade é aquela feita em segredo. E ele espera que a recompensa venha do alto. Ou seja, nós temos que esperar essa recompensa celestial, porque tudo que plantamos, nós colhemos. Então, o bem que nós fazemos, nós vamos colher, é uma semente. Então, nós temos que apenas aguardar o tempo ali de colher aquilo que nós estamos semeando. Porque o Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Ou seja, toda a honra e toda a glória devem ser dada a ele. O nosso Pai Celestial, ele não divide a glória com ninguém. Então, por isso que ele pede para nós termos esse coração humilde, como de uma criança, para nós sermos puros e a fazermos aquilo que nós fomos chamados para fazer, que é a obra de caridade, mas que não pegar essa glória para nós. Porque quando nós fazemos questão de falar os atos de caridade que nós estamos fazendo, nós estamos querendo a glória para nós. E não é isso que o nosso Pai Celestial quer. Ele quer que a glória volte para Ele. E Ele vai nos recompensar, vai dar além daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Quando realizamos uma obra de caridade, estamos sendo Cristo na vida das pessoas, ou seja, nós estamos apenas sendo um instrumento. Nós estamos transbordando aquilo que está dentro de nós, porque a palavra de Deus fala que dentro de nós fluirão rios de água viva. E isso é para tudo, para todas as áreas, inclusive na obra de caridade. Mas não devemos buscar a glória ou recompensa para nós mesmos, recompensa humana. Devemos esperar a recompensa celestial. Quando somos sócios de Deus na terra, Ele supre todas as nossas necessidades, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, quando nós fazemos ali a obra de caridade, nós podemos pedir esse coração. Um coração como o de Abraão, um coração para ser sócio de Deus aqui na terra, para fazer as obras de caridade, mas que a glória volte para Ele. Porque nós estamos aqui para ser instrumento, para ser boca de Deus aqui na terra, para que essa água viva que está dentro de nós, não fique só dentro de nós, mas que ela transborde. Mas que nós tenhamos a consciência de que a glória é somente a Ele, não para nós. Portanto, não devemos almejar recompensa terrena, nem o reconhecimento dos homens, mas sim o reconhecimento de Deus. Quando somos humildes e temos um coração disposto a servir e amar ao próximo como a nós mesmos, não buscamos reconhecimento humano, mas sim a nossa recompensa espiritual, as bênçãos celestiais e não os bens dessa terra. Ou seja, quando nós temos esse coração, as bênçãos vão correr atrás de nós. Nós vamos estar fazendo a vontade de Deus e o favor dele vai ser sobre nós. Porque nós vamos entender que nós somos apenas um instrumento para que a água viva que está dentro de nós, ela jorre. E nós vamos almejar ser como Cristo, humilde, que devolve a glória para o Pai Celestial. Porque quando buscamos recompensa terrena, estamos agindo de forma natural, presos à religiosidade. Essa é uma religiosidade. E é exatamente isso que a antiga natureza quer, nos prender ao natural, buscando a glória para nós. Mas Deus, ele nos ensina que a glória é somente dele. Ele não divide a glória com ninguém. Nós podemos ver o exemplo. Lúcifer, ele quis a glória para si. E por isso ele perdeu ali, a sua glória. Ele foi lançado, do trono para cá. A palavra de Deus nos ensina que ele dá graça aos humildes e rejeita o soberbo. Então, Cristo está nos ensinando as suas características, a sermos humildes, a não querer a glória para nós, a entendermos o nosso lugar, a entendermos que nós somos sócios de Deus aqui na terra, que Ele vai permitir a gente ter recursos para ajudar o próximo, mas não é para nossa glória, é para a gente ser sócio, para que o nome dele venha a ser glorificado através de nós, não o nosso nome. Então nós não temos que fazer questão de falar, espalhar para as pessoas que estamos fazendo ali obra de caridade, porque assim nós vamos estar querendo a glória para si, aplausos humanos, mas toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Deus, de tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado em todas as áreas de nossa vida. Dando seguimento, agora nós vamos falar sobre o modelo de oração. Aí Jesus ele nos ensina ali no verso 5, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas,
para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Ou seja, eles receberam os aplausos humanos. E não é isso que o nosso Pai Celestial quer de nós. Jesus, ele ensina a evitarmos essas vãs repetições, pois essa era uma prática comum entre os pagãos. Aqueles que não haviam passado pelo batismo, que não tinham ali reconhecido a Jesus Cristo e não tinham o Espírito vivificado, eles achavam que era de vãs repetições que seriam ouvidos. E não é de vãs repetições que nós vamos ser ouvidos. Na tentativa ali, né, dele sensibilizar os deuses dele, ou se nós praticarmos esse tipo de costume, nós vamos estar achando que de vãs repetição, nosso Pai Celestial vai nos ouvir, mas ele nos ensina a não fazer como os pagãos. Naquela época, os adoradores de Baal estavam até mesmo cativando judeus fiéis com as suas hipocrisias. Veja bem, eles estavam ali trazendo os maus costumes, inclusive, para os filhos de Deus. E encenações teatrais influenciadas pela cultura grega. Por isso, Jesus ele oferece um modelo de oração, que é o nascimento espiritual que dá ao cristão o direito de ser filho de Deus. E, portanto, orar como quem conversa como um pai amoroso. Jesus ele veio nos ensinar que para nós nos relacionarmos com Deus é um diálogo. É igual quando a gente conversa com um amigo, com um marido. Ou seja, Jesus estava ensinando os costumes espirituais. Ele estava ensinando como ele fazia. Para que os seus seguidores fossem imitadores dele. Não imitadores ali, né, da antiga serpente. E não do mundo. Aqueles que oravam em público, com intenções de receber reconhecimento humano, estavam incentivando uma falsa ideia de que é por meio de repetições que se alcança o favor divino. Cristo veio para quebrar esse paradigma e nos ensinar a fechar a nossa porta do quarto e orar ao Pai que está em secreto. A oração é uma conversa com Deus. E antes de pedir, Cristo nos ensina a agradecer, como está ali, né, em Pai Nosso, né? Que inclusive é o exemplo que eu vou retratar já já. Em todas as suas orações, Jesus começava dizendo: Pai, te dou graças. Vocês lembram da multiplicação do peixe? Ele falava: Pai, graças eu te dou. Então é isso que Jesus nos ensina, a sermos gratos, porque a gratidão ela gera multiplicação. Porque, por exemplo, se você está pedindo algo que você ainda não tem, quando você agradece, você já está trazendo ali do espiritual para o natural. Porque o natural é feito a partir do espiritual. Quando agradecemos por aquilo que ainda não temos, estamos acessando ali as cortes celestiais. Então, Cristo ele nos deixa um modelo de oração, que é, por exemplo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando nós entrarmos ali no nosso secreto, nós temos que, primeiramente, glorificar o nome de Deus, declarar ali a sua santidade. Venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, ele também pede que nós pedimos que a glória dele desça. Porque quando fala, venha o teu reino, tá falando assim, para você pedir que a glória dele desça, que a presença dele paira sobre aquele lugar onde você está orando. E para que a vontade dele seja feita, porque nós vamos, a partir dali, iniciar a nossa oração. Então, antes de fazer um pedido, nós temos que entender que a vontade de Deus tem que prevalecer nas nossas vidas. Aqui também podemos aprender que Ele quer que nós sonhemos o sonho dele. Ele quer que nós entregamos a nossa vida, soltamos o controle da nossa vida. Porque aí, Ele vai começar a revelar a vontade dele para nós. Dai-nos hoje o pão nosso. Dai-nos hoje o nosso pão diário, tá escrito aqui na minha versão. Então, esse é um ato profético. Você está ali profetizando, pedindo para Deus ali, para trazer ali o pão para nós. Ou seja, nós estamos entendendo que Ele é o nosso provedor. Então, nós já estamos ali agradecendo, porque Ele é o nosso provedor e Ele vai prover o pão de cada dia. E que nós não precisamos nos preocupar. Claro que nós temos que agir para Ele tomar ali uma ação. Nós temos que fazer a nossa parte. E aqui também podemos aprender que é um ato de fé. É que nós devemos colocar nossa confiança nele, de que ele vai prover e vai suprir todas as nossas necessidades. Perdoa-nos as nossas
dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, aqui Cristo está ensinando que nós temos sim que todos os dias pedir perdão pelos nossos pecados, porque todos os dias nós somos falhos, todos os dias. Mas todos os dias, ao entrar na presença dele, nós temos que pedir perdão. Pai, perdoa os meus pecados, me transforma meu DNA, transforma o meu caráter. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, você tem direito de fazer essa oração se você tem perdoado aquele que está te devendo, aquele que praticou injustiça com você. Então, se você deseja alcançar o perdão de Deus, você também tem que entender que você tem que perdoar os teus inimigos, aquele que falhou com você. Quando você faz isso, no mundo espiritual, você é livre e você não carrega mais aquela pessoa nas suas costas, e Deus, ele vai garantir a justiça. É ele que vai tratar com a pessoa, porque a pessoa também é filha de Deus, filho de Deus, e ele vai trazer ali a melhor justiça, porque a justiça divina é melhor do que a nossa justiça. E muitas das vezes, Deus pode fazer com que você, tratando no amor, aquela pessoa venha se constranger a querer mudar o caráter, a querer ser uma pessoa melhor. E não nos conduz à tentação, nos livra-nos do maligno. Então percebe que nós também precisamos pedir a proteção divina para que ele venha nos livrar da tentação. Ou seja, a tentação está representando o quê? Para que nós não venhamos tomar atitudes que venham colocar o nosso Deus à prova. Igual quando o diabo tentou ali o Senhor Deus, joga-te daqui, e Jesus falou o quê? Não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, para pedir força espiritual, para que nós não venhamos cair nas ciladas do maligno, para que nós venhamos tomar cuidado com as 5 portas de entrada, para que nós venhamos acessar conteúdos que nos edifica, para que nós venhamos assentar em rodas que nos edifica. Então, quando nós todos os dias nos relacionamos com Deus, nós temos essa proteção. Ele vai trazer essa proteção, esse discernimento. Você vai ter sabedoria, discernimento, para que você não venha tentar o Senhor teu Deus. Nos livra-nos do maligno. E além disso, ele vai trazer ali o livramento para você. Porque se você está fechando a porta, Deus vai estar te trazendo o livramento, e o mal não vai ter nenhuma legalidade, porque você fechou a janela, você fechou a porta da sua alma, que são os teus 5 sentidos. Dando seguimento aqui no devocional que o Espírito Santo me inspirou hoje, devemos pedir a proteção divina para sermos livres do mal e não cairmos em tentação, como eu estava dizendo, e ele quer que entendamos que só venceremos com o poder de Deus, com a unção e o selo do Espírito Santo. Então nós temos que ter esse relacionamento com Deus diário, para que ele venha nos proteger, para que ele venha nos guardar, para que ele venha nos encher de poder, de unção, para termos discernimento. A partir do momento em que reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos ali o selo do Espírito Santo. E o nosso espírito ele é vivificado, e o que nos traz salvação, paz, alegria e justificação. O reino de Cristo será estabelecido plenamente no futuro iminente. Quando ele voltar e o último inimigo for vencido neste dia, a terra experimentará a mesma glória de Deus que há no céu. O cristão reconhece que é o Senhor quem supre diariamente todas as necessidades. Por isso deve ter um coração grato. Ele é quem provê todas as coisas, nos livra e nos guarda. Então nós temos que ter esse coração. Nós temos que confiar no nosso Pai Celestial, que vai suprir todas as nossas necessidades. A Escritura nos ensina a praticar o perdão. Então, igual eu estava falando para vocês, o perdão ele é necessário, porque assim nós vamos estar fechando as brechas. Mas quando nós não perdoamos, nós estamos abrindo uma brecha para o inimigo influenciar nossas atitudes, trazendo ali uma opressão. Às vezes você se sente oprimido, você sente um peso espiritual porque você está carregando alguém nas suas costas, porque você não perdoou alguém, ou porque você está com emoções reprimidas. A partir do momento que nós não perdoamos, nós carregamos uma emoção dentro de nós, e aquilo pesa a nossa alma. E é como carregar a outra pessoa nas costas, dia e noite. Você vai dormir com a pessoa, você acorda com a pessoa, e Deus não quer isso pra você. Jesus, ele veio quebrar isso, ele não quer isso, ele quer que você seja livre. A palavra de Deus em 2 Coríntios 3, a partir do verso 17, nos ensina
que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando perdoamos, o Espírito tem liberdade para nos transformar de glória em glória, moldando o nosso caráter, a mente e a imagem de Cristo. Então, quando nós liberamos perdão, quando nós colocamos nas mãos de Deus, quando nós amamos o nosso inimigo, porque foi para isso que Deus nos chamou, para amar os nossos inimigos, independente do que eles estão fazendo, nós temos que amar, como se fosse nós. Nós temos que ser misericordiosos. A palavra de Deus fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. E no hebraico, esses dias eu vi o significado, eu achei muito interessante, que as misericórdias do Senhor é como o amor de uma mãe. O filho, ele erra, ele pode fazer qualquer coisa que não agrada aos seus olhos, mas ela continua amando. E o Deus Pai, ele nos vê assim. Nós falhamos, mas as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ele continua nos olhando com um olhar de amor para que nós venhamos querer melhorar, para que nós deixamos o Espírito Santo nos transformar. Ele quer que nós damos liberdade para o Espírito Santo nos transformar, porque aonde há o Espírito, ali há liberdade. Mas quando nós damos ali total legalidade, quando nós abrimos as portas para o inimigo, e é ele que vem manipular, para que nós venhamos ter as características dele, para que nós continuemos com a natureza adâmica. Mas Cristo, ele quer que nós tenhamos a natureza dele, que ele veio trazer uma natureza espiritual, ele veio trazer as suas características, para que nós venhamos ser governados por ele, para que o nosso coração venha a ser governado por ele, para que o Espírito Santo venha nos transformar de glória em glória. Mas para isso nós precisamos da liberdade, nós precisamos falar assim: Espírito Santo, me ajude aqui, me ajude a liberar essa pessoa, eu não quero carregar essa pessoa. Em nome de Jesus, eu liberto fulano de tal. Me livre dessas emoções. Tire essas emoções de dentro de mim. Porque eu estou sendo oprimido pelo maligno. O maligno está jogando dardos. Eu estou carregando peso que não é para carregar. Porque Cristo, ele já levou tudo na cruz. Inclusive, esse tipo de emoção. Essa falta de perdão. Então, que hoje você vem falar: Pai, eu renuncio à falta de perdão da minha vida em nome de Jesus. Derrama sobre mim essa unção em nome de Jesus para eu ser transformada de glória em glória. Porque aonde há o Espírito, ali há liberdade. Quando você dá liberdade para o Espírito Santo, ele vai transformando, moldando o seu caráter. Sem o perdão, a nossa alma ela fica presa ao natural. E o inimigo encontra uma porta para nos oprimir com a justiça própria. Nós vamos querer fazer a justiça própria. E é um fardo que Deus nunca quis que carregássemos. Quando perdoamos, permitimos que Deus trate a situação da maneira dele. Afinal, o outro também é filho. O outro também foi gerado por Deus. Deus criou, Deus o formou. Foi por isso que Cristo veio. Ele veio tanto para os justos quanto para os injustos. Quando respondemos com amor aos nossos inimigos, estamos sendo Cristo na vida deles. E muitas das vezes, aquela pessoa ela é confrontada pelo amor, porque quando nós respondemos em amor, o mal ele bate em retirada. O inimigo de nossas almas ele não gosta do amor, mas quando respondemos em amor, quando nós perdoamos, quando nós damos a outra face, o mal ele bate em retirada. Aquela pessoa ela é tocada pelo amor de Deus, como os irmãos de José, foi tocado pelo amor de Deus. E eles pôde receber ali o livramento, o suprimento, casa, para eles serem protegidos da seca que viria. Ou seja, eles também receberam aquela proteção que José estava carregando. Então, por intermédio de você, uma vida pode ser mudada, ela pode ser tocada pelo amor de Deus. Você pode ser instrumento de Deus. A água viva que está dentro de você, ela vai ser jorrada em forma de amor para aquela pessoa que você precisa liberar perdão. Cristo deseja que tenhamos um coração disposto a servir. Cristo, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E é justamente isso, é trazer essa característica de derramar o amor, responder em amor, para que amemos ao próximo como a nós mesmos, para que perdoemos e espalhemos o amor dele. É isso que ele quer de nós, porque nós somos filho dele, com a humildade de uma criança. Então nós temos que ter o coração humilde de uma criança. Criança, você discute com ela agora, daqui a pouco ela vem falar com você como se nada tivesse acontecido, porque ela nem lembra mais. Nós temos que ter esse coração de perdoar e falar: Deus, tira da minha mente. Eu não quero carregar esse fardo. Eu quero carregar ali, eu quero te internalizar.
Eu quero internalizar a humildade, o amor, as características de Cristo. Eu não quero carregar esse peso. Eu coloco nas tuas mãos, tira da minha mente. Aí você vai estar desejando a mente de uma criança. Porque se não perdoamos, também nós não somos dignos de perdão. Do perdão de Cristo. Todos somos falhos e pecamos diariamente. Mas Ele nos amou tanto que enviou o seu Filho. O nosso Pai Celestial nos amou tanto que enviou o seu único Filho e pelas feridas de Cristo fomos perdoados e libertos. E por meio do selo do Espírito Santo, a nossa vida espiritual é vivificada. Ou seja, Cristo, ele não tem vergonha das suas feridas e cicatrizes. Então, por que você está aí com medo de perdoar, você está querendo sair por cima? Não, eu não vou perdoar, eu vou fazer justiça própria, eu quero sair por cima. Mas não é isso. Nós temos que ser como Cristo. Nós temos que nos permitir que o Espírito Santo nos levante deste lugar, para que isso vire apenas uma cicatriz de onde Deus nos tirou. Para que o Espírito Santo venha ter total liberdade para transformar o nosso DNA à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Cristo nos ensina a ter um coração misericordioso. Assim como Deus Pai tem misericórdia de nós e as misericórdias dele se renovam todos os dias, ele continua nos olhando com amor, ele não vê os nossos pecados, ele não vê as nossas falhas, mas ele continua nos olhando como filho amado, digno de perdão. Então, nós temos que ser misericordiosos com aqueles que nos devem bens materiais ou que praticou ali uma injustiça, pois com a mesma misericórdia, Deus sempre nos perdoa, Ele sempre nos olha com um olhar de amor. Esse é meu filho, eu vou dar mais uma chance para ele, para que o Espírito Santo trate o caráter dele. Ele olha para você, quando ele vê Cristo. A misericórdia de Deus é como o amor de uma mãe, como eu disse para vocês. Mesmo com erros e falhas, o filho continua sendo amado pela mãe. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E Ele deseja que tenhamos esse mesmo amor, essa mesma mentalidade, essa mesma misericórdia. E que sejamos seus representantes, que sejamos os seus remanescentes. Não praticando justiça própria, porque a melhor justiça é a divina, que é o quê? É transbordar o amor, é derramar o amor, essa água viva, jorrar dentro de nós, para que outras vidas sejam tocadas por este amor. Porque às vezes, tem muitas pessoas que elas não vão ler a Bíblia, mas você vai ser a Bíblia falada. E essa água viva vai jorrar e vai tocar essa vida. E essa vida vai querer ser transformada, essa vida vai querer ser liberta. Então Deus conta com você. Você é o remanescente dele. Nesses últimos tempos, Jesus ele já está voltando. E ele espera que nós imitamos as características, a divindade de Cristo. Que nós venhamos viver através da mentalidade espiritual. Por isso Cristo nos ensina que só venceremos se tivermos uma vida diária com Ele. Orando, lendo a Bíblia, jejuando. Assim, nós como cristãos enfrentamos uma batalha espiritual. Então nós precisamos ter uma vida diária com Ele, que é uma vida de leitura da palavra, jejum, uma vida ali de adoração, adorar Ele em espírito e em verdade, para que nós venhamos receber essa proteção diária. Mesmo nos momentos de batalha espiritual, nós vamos saber como combater. Mas quando oramos, Cristo, Ele peleja. Então por isso que Ele fala, tenha uma vida diária comigo, porque eu vou pelejar as suas guerras. Precisamos nos posicionar para não cairmos em tentação e para sermos revestidos com poder e autoridade para vencer o dia mal. Quando nós temos uma vida diária com Deus, nós somos revestidos de poder, de discernimento, sabedoria, e nós vamos discernir tudo que vem até nós para tentar nos distrair, para fazer com que nós caiamos em tentação, para que nós venhamos tentar o nosso Deus. Então, por isso a importância de praticarmos o relacionamento diário. Quando Cristo fala do jejum, dando seguimento, deixa eu ver aqui o versículo. Capítulo 6, a partir do verso 16. Quando jejuardes, não mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Então, quando Cristo ele fala que ao jejuar para não expor uma aparência triste, ele está nos ensinando a não buscar a glória humana. Percebe que, de novo, volta para essa questão que a glória tem que ser somente dele?
mas sim a recompensa que vem do alto que nós temos que almejar, não a glória humana. Tipo, você tá fazendo ali um jejum, aí você fica, ao invés de você lavar o rosto, de se revestir ali, né, da fortaleza espiritual, às vezes, se nós não vigiar, nós vamos ficar com aquela cara pálida. Aí se alguém perguntar, eu tô em jejum, aí você vai estar recebendo a glória humana. Nossa, uau, você jejua, uau. Não é isso que Deus quer. Deus, ele quer a glória para ele. Então nós temos que nos posicionar espiritualmente quando nós estamos em jejum. Não demonstrar uma afeição triste, mas uma afeição que glorifica o nome de Deus, para que nós venhamos receber recompensa. Mas isso não significa que você não possa mencionar que está jejuando. Afinal, dependendo do seu ambiente, de onde você esteja, igreja, trabalho, dentro da sua casa, da sua família, ou contexto, pode ser necessário você explicar que você está no período, né, de jejum. No entanto, o que Jesus quer dizer é que não devemos buscar reconhecimento humano. Porque ele afirma, o Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando mortificamos a carne, Cristo nos fortalece no espírito e a nossa recompensa, ela é o vigor espiritual. O jejum deve sempre ter uma orientação espiritual. É o Espírito Santo que deve nos direcionar ao jejum que nós devemos fazer. Por isso que você deve falar assim, Espírito Santo, qual jejum eu devo fazer? E ele vai te direcionar no melhor jejum, de acordo com o propósito que você quer fazer, ou até mesmo ele vai te direcionar a você fazer um jejum e para qual modalidade. Se é espiritual, se é para algo ali, para sua família, para um propósito que você deseja almejar. Não é uma prática qualquer, precisamos saber como jejuar da maneira correta, para que o nosso Pai nos recompense. O jejum é uma ferramenta poderosa para buscar dons espirituais, respostas do céu e a maior intimidade com Deus, mas não devemos buscar resposta ou recompensa humana. Nosso foco deve estar na recompensa celestial. O jejum, ele é excelente para ativar ali a frequência divina dentro de nós, para ativar a nossa divindade espiritual, para que o espiritual ele venha prevalecer, para que a sua alma venha estar inclinada ao espiritual. E isso potencializa o que está dentro de nós, potencializa os dons espirituais que você já tem e vai aflorar por intermédio do jejum dons que Deus quer derramar na sua vida. E se você busca, por exemplo, quer um dom espiritual, o jejum é fundamental para você alcançar esse jejum ou para aflorar o que já existe dentro de você. Às vezes você tem um dom e você nem sabe, mas se você começa a ter uma vida jejuada, começa a ativar esses dons espirituais dentro de você. Por intermédio do jejum, se você deseja ser liberto, o jejum a partir da meia-noite, se você começa o jejum ali a partir da meia-noite, e claro, com uma janela de 7 horas, é muito interessante para quem procura uma autolibertação. E para você ouvir a voz de Deus, a partir, deixa eu ver aqui, a partir das 18 horas. Se você deseja ter um relacionamento mais íntimo com Deus, você apresentar um jejum ali às 18 horas e ficar com uma janela de 7 horas. Igual os médicos não diz, tem que apresentar um jejum de 7 horas para você fazer uma consulta. Então, esse é o ideal. É 7 horas e, por exemplo, você inicia às 18 horas para ali ativar a intimidade com Deus. É legal. Se você deseja buscar um relacionamento mais íntimo, a partir das 18 horas é recomendado. O jejum ativa uma janela de Kairos no seu espírito. Uma janela de portas espirituais e dimensionais. E ativação dos anjos ao nosso favor. Olha que interessante. O jejum bíblico ele vai te reconfigurar para o homem original, que no caso é o nosso espiritual. Um jejum direcionado pelo Espírito Santo ele é muito mais poderoso de todos os outros que muitas das vezes nós apresentamos um jejum ali que nós queremos. Não é tão poderoso quanto aquele que é direcionado pelo Espírito Santo. Então, por isso que é legal você perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, qual jejum você quer que eu faça? E aí ele vai te direcionar. E vai garantir, vai proporcionar aquilo que ele quer para você, ou seja, uma ativação espiritual. Então, se você deseja ser ativado espiritualmente em dons, o jejum ele é fundamental. Em um jejum, o jejum é uma abstinência alimentar, podendo ser parcial ou total.
Mas quando está em jejum, você muda o seu alimento, né? Quando nós estamos em jejum, nós não podemos esquecer. Por exemplo, você apresentou ali um jejum espiritual. Você não pode esquecer que você está mudando o seu alimento. Você deixou de comer o alimento físico para alimentar o seu espiritual. Então, você precisa alimentar da palavra de Deus. Você precisa pedir discernimento do livro que o Espírito Santo quer que você leia, de pregações que ele quer que você escute, para que o seu espiritual venha a ser alimentado e potencializado. Deixa eu ver mais aqui pra vocês. Tá, aqui eu já falei pra vocês. O jejum das 18 horas é para a intimidade com o Pai, conforme eu disse pra vocês, mas não esqueçam, se vocês apresentam um jejum 18 horas da tarde, tem uma janela, no mínimo, 7 horas, podendo ser prolongado para mais horas. Das meia-noite, ele é ideal para libertação e oração de quebrantamento. Às 3 horas da madrugada, por exemplo, se você está passando por uma tempestade, aí acalma a tempestade. Às 6 horas da manhã, quando você apresenta ali, claro, com uma janela de 7 horas, você está proclamando ali uma alegria. Se você está com uma tristeza na alma, é interessante. Às 9 horas da manhã, quando você apresenta a partir das 9 horas, claro, com a janela de 7 horas, repito, é para derramamento do Espírito Santo. Para você receber ali uma porção do Espírito Santo. A partir das 12 horas, para revelar o que está oculto. Se você deseja que Deus te revele algo que você está vendo ali, mas você não tem certeza, então é uma janela, ensina às 12 horas com a janela de 7 horas, Deus vai revelar o oculto escondido para você. Às 15 horas, começando às 15 horas da tarde, com a janela de 7 horas, para milagres. Se você deseja alcançar um milagre, uma cura. E o ideal é 7 horas, igual a recomendação médica, né? E a respeito dos dias que eu vou falar pra vocês, muda algo na sua vida. E você fazendo de 3 dias, vai intensificar um padrão dentro de você. Por exemplo, algo espiritual ali. Você tá com um propósito pra você ter intimidade com Deus. Você fazendo um jejum ali de 3 dias e você vai potencializar esse padrão dentro de você. Você sempre vai desejar voltar para aquele lugar. Então, por isso que é interessante o jejum. E o de 7 dias é para você ser confrontado no que você deve mudar. Por exemplo, você está querendo mergulhar mais na presença de Deus. E você deseja que Ele te revele aquilo que precisa ser mudado dentro de você. O ideal é de 7 dias, porque aí você vai ser confrontado. O de 21 dias é para destronar principados e potestade e ativar anjos para te ajudar, para te auxiliar. Por isso que existe o jejum de 21 dias. Lembrando que jejum de 21 dias, ele pode ser parcial ou total. Aquele jejum que Daniel fez a princípio lá na Bíblia foi um jejum de alimentação. Não foi um jejum espiritual em específico. Se você ler ali o capítulo de Daniel, você vai ver que ele fez um outro jejum em específico e não foi aquele do início, é um outro jejum. Então, se você for apresentar ali um jejum de 21 dias, peça discernimento para Deus. Se vai ser parcial, se vai ser total, e assim vai ser ativado dentro de você a autoridade para você combater principados, potestade, e vai ativar ali os anjos para te ajudar, para te auxiliar, porque a palavra de Deus nos diz, né, que os anjos ele está ali para nos ajudar e auxiliar, dependendo do tipo de situação que você está passando. O jejum de 40 dias também serve para destronar principados e potestades, então você ganha ali uma autoridade espiritual para você repreender, e também ativa o seu chamado. Se você deseja saber ali qual o seu chamado, se você deseja ser ativado, o de 40 dias é interessante você fazer, claro. Peça orientação do Espírito Santo, se você vai fazer parcial ou total. O de 70 dias, ele impulsiona você às nações. Se o Espírito Santo de Deus revelou assim, olha, você vai ser levado às nações. O jejum de 70 dias vai te impulsionar aí a esse chamado que Deus tem para você de te levar às nações. E o de 23 horas é de uma janela de refeição. E que no caso dá para você fazer esse como sendo de 24 horas, caso você queira ter uma janela de alimentação. E de 3 dias no máximo, sem água. Se você quiser fazer 3 dias sem água, somente até 3 dias. Após isso, pode trazer falências para o seu organismo. Então, por isso que é legal você ter discernimento, sabedoria para fazer o jejum. Entendeu? E dando seguimento
da palavra de Deus, Um corpo iluminado, o título. Tá querendo nos dizer que não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, aonde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então aqui o Espírito Santo de Deus está querendo dizer o quê? Que nós temos sim que buscar tesouros na terra. O nosso coração não deve estar nesses tesouros. Nosso coração deve estar nele. Ou seja, nós temos que almejar em primeiro lugar as coisas espirituais, relacionamento íntimo com ele, nos relacionar com ele, e as demais ele vai acrescentar. Inclusive, ele pode até revelar para você o seu propósito, o chamado, se é nos 5 ministérios descrito ali em Atos Apóstolos, ou se vai ser em uma determinada área que não seja ali a espiritual. Por exemplo, Deus pode te revelar que você vai ser um empreendedor, mas Ele quer que você seja com a unção. Entendeu? Então, dando seguimento... Um corpo iluminado, agora é o título, né? Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será pleno de luz. Quem tem amor ao dinheiro está adorando ao Deus pagão Mamon, né? Que o Mamon ele é o Deus do dinheiro. Então, quem busca mais recursos financeiros, a riqueza deste mundo, está adorando ao Deus Mamon, o que representa uma dedicação avarenta aos interesses mundanos. Jesus ele nos orienta a investir na nossa vida em conquistas de bens espirituais, primeiramente. Não só os interesses naturais. Ele quer que, em primeiro lugar, buscamos os interesses espirituais. Jesus nos orienta a investir a nossa vida nas conquistas de bens espirituais agradáveis ao Senhor e adverte quanto à impossibilidade de servir com lealdade a Deus e, ao mesmo tempo, amar o Deus do dinheiro, que é Mamon. Ou seja, tem que ter um equilíbrio. Jesus, ele nos ensina a ter equilíbrio. Nada pode nos governar. Ele que tem que ter o nosso coração. Ele quer que a gente seja feliz em todas as áreas de nossa vida. Mas ele quer que nós busquemos a ele em primeiro lugar. E as demais ele vai acrescentar. E isso não significa que ele não quer que a gente seja rico ou próspero. O que ele condena é o amor ao dinheiro. Ou seja, quando nós colocamos ele em primeiro lugar, quando nós oferecemos os nossos primeiros horários para alcançar riqueza e esquecemos de buscar, né, as coisas espirituais, esquecemos de ter um relacionamento espiritual com ele, para que o nosso espírito ele precisa ser ali transformado. E é todo dia, diariamente. Então, por isso que ele fala pra gente buscá-lo em primeiro lugar. E ele vai trazer os melhores direcionamentos para nós. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque quem vem governar é o Mamon. E o dinheiro ele deve servir como sustento, não para que o sirvamos ou sejamos seus escravos. Pelo contrário, nós precisamos olhar para o dinheiro como nosso servo, nosso escravo, inclusive até para ajudar no reino, né? Para ajudar na obra ministerial. Fica claro que Deus deseja governar nossos corações. Ele quer ser o único Senhor. Ele quer ser o nosso único Deus. E quer que busquemos Ele acima de todas as coisas, pois as bênçãos virão atrás de nós. Então, se nós buscamos a Ele em primeiro lugar, declarando, adorando a Ele, alimentando a palavra, se nós seremos transformados e Ele vai, nossa, nos surpreender de bênção. A palavra de Deus nos diz lá em Coríntios, né? Que aquilo que não subiu ao nosso coração, na nossa mente, são as coisas que Ele tem preparado para nós. Aí Ele começa a revelar aquilo que Ele tem para nós e começa a dar presente, Ele começa a nos surpreender quando o colocamos em primeiro lugar. Mas quando nós distorcemos os valores, aí quem vem governar é o Mamon, que é o Deus da riqueza terrena. Mas não esquece, tudo que o inimigo ele dá, ele toma com 2 mãos. Isso não quer dizer que não podemos prosperar ou buscar nossos objetivos, mas é necessário o equilíbrio. Jesus ele veio nos ensinar o equilíbrio. Ele veio nos ensinar que a riqueza ela é mental, a prosperidade ela é mental e que o nosso coração tem que estar nele. Quando o nosso coração está nele, ele vai nos prosperar e vai nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos, porque nós vamos estar atuando na mentalidade espiritual. Aí ele começa
a dar criatividade, ele começa a te dar estratégia, ele começa a te dar sabedoria de como prosperar. E aí você vai ser próspero com unção. Deus, ele quer que nós sejamos prósperos, mas com unção, com um avivamento, não sem um avivamento. Cristo, ele nos ensina que os olhos são as janelas da alma e também a lâmpada do nosso corpo, ou seja, os nossos olhos, ele ilumina a nossa casa interior, a alma, no caso. Se nós alimentamos de conteúdos que não agradam a Deus e são inspirados, que não são inspirados pelo Espírito Santo, não trará luz para a nossa vida. Mas quando assistimos conteúdos que é inspirado pelo Espírito de Deus, aquilo traz luz para a nossa vida, a água viva jorra dentro de nós e nós somos transformados e seremos influenciados pelo Espírito de Deus. Quando usamos nossos olhos para contemplar a palavra, buscar bons conteúdos, edificar a nossa mente, espírito, isso transforma o nosso caráter, que passa a ser firmado na rocha que é Cristo. Nós passamos a viver a partir da divindade espiritual. Passamos a refletir as características da divindade de Cristo. E é isso que Cristo quer. Foi por isso que Cristo veio trazer o capítulo 6, para nos ensinar aonde tem que estar o nosso coração e para onde a nossa janela, que é os olhos, deve se abrir. E tudo em nossa vida se enche de luz. A água viva jorra dentro de nós e transbordaremos. Por outro lado, se os nossos olhos forem maus, isso é, se nos alimentamos de rodas de escarnecedores, por exemplo, se você está se sentando numa roda ali, aonde está falando coisas que não agradam a Deus, aonde a sua alma está se inclinando para a carne, está fazendo você ter pensamentos que não agradam a Deus, atitudes que não agradam a Deus, e se você está se alimentando de conteúdos que não agradam a Ele, isso também moldará seu caráter. E Cristo não quer isso para você. Cristo, ele quer que você espelhe a divindade dele, a característica dele. Mas o inimigo, ele passa a ter espaço se o permitirmos. Se nós abrimos a janela da nossa alma para esse tipo de conteúdo e influência. Aí ele vai influenciar nossas decisões, as nossas atitudes, caráter, e todo o nosso corpo se enche de escuridão, infelizmente. Porque abrimos uma janela e uma porta para o inimigo de nossa alma agir em nossa vida. Por isso que isso diz, se a luz que está em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? E quem traz as trevas é o maligno, é o inimigo de nossas almas. É a antiga natureza. Por isso devemos cuidar das nossas portas, que é audição, olfato, paladar, visão e tato. Somos seres espirituais, nós não podemos esquecer disso, que nós somos seres espirituais. Deus, ele se importa conosco e deseja que vejamos a vida por uma perspectiva espiritual e não apenas natural. Esse é o problema. Muitas das vezes, nós ficamos tão presos ao natural que nós esquecemos que nós somos seres espirituais. E Cristo, ele veio trazer essa luz para nós, de que nós somos seres espirituais e que nós temos sim que filtrar o tipo de conteúdo que entra através dos nossos olhos, moldando ali a nossa alma, que é a nossa mente. O inimigo de nossas almas quer que pensemos que é bom viver usufruindo dos prazeres naturais, que é bom ir pra balada, que é bom beber, que é bom fumar, que é bom fornicar, que é bom praticar ali frutos da carne. Porém, isso pode custar muito caro. Pode trazer trevas para a nossa vida e nos aprisionar. E é uma forma dele nos aprisionar, porque um abismo chama outro abismo. Então, Cristo, ele veio abrir os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos nos despertar espiritualmente, para nós entender que nós temos que deixar de viver ali a partir do natural, da antiga natureza, para viver a partir da natureza espiritual. Foi isso que Cristo veio trazer. Ele veio trazer o reino espiritual. E por isso que Judas não entendeu, né? No início, né? Cristo nos ensina que não é possível servir a dois senhores, que está aqui. No capítulo 24 de Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Então, ele nos convida a olhar para dentro de nós e refletir. Onde está o nosso coração? O Espírito Santo está perguntando hoje para você, onde está o seu coração? Quando deixamos de ir à igreja ou a buscar a presença dele, de nos relacionar com ele, para nos dedicar a outra coisa, não é errado você dedicar a outra coisa. Como eu disse, nós temos que ter equilíbrio. Jesus, ele veio estabelecer o equilíbrio para nós e tirar as vendas
da nossa alma, para que nós venhamos projetar o espiritual. Mesmo que sejam produtivas, estamos deixando que essas coisas nos governem. E isso se torna uma forma de idolatria. Aquilo se torna o nosso Senhor. E Ele deseja que o Espírito Santo nos governe e direcione as nossas ações. Por isso que Cristo foi, para trazer o Espírito Santo, para Ele nos direcionar. Então nós temos que todos os dias falar: bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Que tipo de conteúdo que eu vou assistir? Ou me ajude aqui a entender o capítulo da Bíblia. Não esqueça de fazer um cronograma do seu dia, vai ser muito interessante. E, em primeiro lugar, coloque Deus. O exemplo de não servir a Deus e a Mamon se refere exatamente a isso. Não permitir que o dinheiro governe a nossa vida. Não deixá-la que ele se torne o nosso Senhor. Não podemos trocar o relacionamento diário com Deus pela busca exclusiva de recursos financeiros, esquecendo que somos seres espirituais, filhos de Deus, e um dia daremos conta da nossa alma. Então, que nós não venhamos esquecer que nós somos filhos de Deus, somos seres espirituais, e que um dia nós vamos dar conta de tudo. Por isso que Ele deseja que tenhamos equilíbrio, que espelhemos a sua divindade, as suas características, para que a nossa vida tenha um equilíbrio. E que amemos a Ele acima de todas as coisas. E que mesmo buscando prosperar, jamais coloquemos outra coisa no lugar que só pertence a Ele. Ou seja, podemos sim prosperar, mas debaixo da direção dEle. E colocando Ele em primeiro lugar. Ele quer ser o seu amigo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer ser seu amigo. Ele quer compartilhar com você a vida. Ele quer que você compartilhe o seu dia, as suas frustrações, os seus desejos, os teus sonhos, as suas alegrias. Ele quer ser seu amigo. Ele quer que você convide. Isso ter intimidade com Deus. É você colocar a cadeira, fazer o seu cantinho, consagrar o Senhor. Não esqueça de fazer um cantinho para Deus. Deus, Ele quer fazer parte da sua vida. E Ele quer que você entenda que Ele é importante, mais importante de todas as outras coisas. Se você tem uma cadeira, consagra ao Senhor. Pai, eu consagro essa cadeira aqui para ter um relacionamento contigo. Restaura meu relacionamento contigo. E pega aquela dica do Pai Nosso, declare a santidade dele, agradeça, traga os céus para a terra, declare a glória de Deus, peça para ele ativar no teu espírito, Kairos, uma janela de oportunidade, uma janela de presença, uma janela de avivamento. Pede para ele trazer o avivamento para todas as áreas da sua vida, espiritual, ministerial, sentimental, financeira, profissional, na saúde. É isso que ele quer que você tenha uma vida plena. Mas você precisa profetizar. E ele quer que você tenha um coração grato, um coração rendido, onde as coisas dessa terra não venham te governar. E ele quer ser seu amigo. Fala: Espírito Santo, eu quero ser seu amigo. E quando você for, inclusive, ali almoçar, tomar o café, fala: Espírito Santo, aqui tá a sua cadeira. Você vai ver como vai ser diferente quando você fazer isso. Você vai sentir a presença de Deus, a glória de Deus. E agradeça. Comece a agradecer pelos móveis, pelas pequenas coisas, pra você ver como Deus vai começar aí a multiplicar. Comece a agradecer também ali pelos móveis, pelos eletrodomésticos, pelos filhos, pelo marido, porque nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. E quando nós agradecemos aquilo que a gente não tem, nós estamos trazendo ali do espiritual para o físico. Nós estamos trazendo a existência, nós estamos gerando. Tudo aquilo que nós sonhamos, que o Espírito Santo colocou no nosso coração, é gerado dentro de nós, igual quando gera uma criança. Primeiro gera dentro de nós para depois nascer aquele projeto. Agora nós vamos falar a partir do capítulo 25 de Mateus 6, aonde ele nos ensina que nós devemos nos preocupar, não devemos nos preocupar excessivamente com a nossa vida, com o que vamos comer, beber, vestir. Ele pergunta: não é a vida mais importante do que o alimento? E o corpo mais do que as roupas? Aqui ele está nos lembrando de buscar ele em primeiro lugar e a ter equilíbrio, né? Assim, nos alimentando espiritualmente para que a nossa alma ela seja transformada de glória em glória. Devemos confiar na providência divina. Cristo deseja que tomemos atitude, sim, mas com o coração rendido. O nosso Pai Celestial quer que nós tenhamos um coração rendido, porque as bênçãos vão correr atrás de nós, desejando viver a vontade dele, não apenas conquistar as coisas deste mundo. Ele quer que reconheçamos nossa necessidade de alimento espiritual, de uma vida diária com Ele. Quando buscamos sonhos de Deus, Ele nos revela os sonhos que tem para nós,
Porque cada um de nós temos um propósito, temos um chamado. E quando nós somos guiados a sonhar os sonhos dele, ele começa a dar criatividade, estratégia, e ele, além disso, traz unção, e o favor dele está em nós, quando nós decidimos entregar o controle da nossa vida. Então que hoje, quando você estiver no seu secreto, você fala, Pai, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Me leve às águas profundas. E as águas profundas é isso, é quando você solta o controle. É você falar assim, Pai, me ensina a sonhar os teus sonhos, porque os sonhos de Deus é melhor pra sua vida. Já pensou? Se você é o próximo avivalista e você tá aí, distraído, e aí? Então, por isso que você tem que pedir pra Deus, pra você sonhar os sonhos dele, pra que ele venha colocar os sonhos dele dentro do seu coração. E aí, de repente, você vai estar pensando algo, e aí você vai achar que é você, mas é ele. Quando você começa a fazer essa oração, claro. Aí ele começa a colocar no seu coração os sonhos dele. Ele começa a colocar, inclusive, o amor dele dentro de você, pra você ter amor às almas. Ou até mesmo ele começa a colocar no seu coração pra você ser um empreendedor, porque Deus ele conta também com os empreendedores pra obra missionária, pra ajudar a obra de Deus. Mas ele quer que você prospere com a unção, com poder, com avivamento. E com ele. Ele quer caminhar contigo na terra. Ele quer que você seja feliz em todas as áreas de sua vida. Você faz a sua parte, Deus fará dele. Mas o seu coração deve estar nele e não nas coisas. Cristo nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele quer nosso coração rendido em adoração, revestido de poder e ousadia para vencer o dia mal. Por isso que ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele. Por isso que ele quer resgatar a tenda de Davi, que é o quê? O relacionamento. Que é você separar um lugar, um cantinho de oração, e você declarar santidade, não só ser como pedinte. Você pode sim pedir, mas peça agradecendo. Fala, Pai, eu já te agradeço por tal coisa. Pai, eu te agradeço por tal coisa. Se for sua vontade, mas se não for, coloca os teus sonhos dentro do meu coração. Me ensine a sonhar os teus sonhos. Eu entrego o controle da minha vida nas suas mãos. Eu renuncio os meus sonhos para sonhar os teus sonhos. E ele começa a falar o que é para você renunciar. Porque jejum é diferente de renúncia. Aí ele vai falar o que é pra você renunciar. Pra que você venha sonhar os sonhos dele. Porque é isso que ele quer de nós. Porque quando sonhamos os sonhos dele, ele começa a pôr criatividade, ele começa a derramar unção da prosperidade. Porque não são todos que são chamados para os 5 ministérios, né? Que no caso é apóstolo, profeta, pastor, evangelista. Tem também os outros chamados ali pro empreendedorismo, pra negociar, enfim, para as outras questões, mas ele quer que você prospere, não esqueça, espiritualmente e naquilo que ele tem para você, com a unção, com poder, com avivamento, porque aí tudo que você for fazer, ele vai estar lá, o Espírito Santo vai estar te dando criatividade, direção, e você vai estar com a unção de Deus ali, o poder de Deus, e as bênçãos vai correr atrás de você. Ele garante que quando o buscamos, em primeiro lugar, as bênçãos virão atrás de nós. Somos filhos espirituais de Deus, e o nosso coração precisa estar conectado com as coisas do alto, porque nós somos seres espirituais. E é isso que libera a direção, a criatividade, a provisão para a nossa vida, tudo de acordo com sua palavra. Ele quer que nós prosperemos de acordo com a palavra dele, assim como ele provê para as aves do céu e veste o campo com beleza, ele também cuida de nós. As aves não se preocupam, porque confiam em seu Criador. Cristo, ele quer que tenhamos essa mesma fé. Ele quer que nós fixemos os nossos olhos nele. Claro que ele quer que nós agimos para ele reagir. Então, reage em fé. Tenha fé, para que Deus vai suprir e vai realizar os seus sonhos. Ele quer que confiemos plenamente que ele proverá, que ele é o nosso provedor. Não esqueça, Deus é o nosso provedor. A criatividade ela vem dele e ela é espiritual. O problema é que às vezes a gente está tão preso ao natural e a gente acha que a criatividade é natural. Não, é espiritual. Tudo que está no natural é feito a partir do espiritual. Se não estivermos alinhados com a palavra de Deus, como teremos criatividade e direção? Para investir ou cumprir o chamado que ele nos deu. Ele quer que cada um exerça seu chamado, seja nos 5 ministérios espirituais ou por meio do empreendedorismo ou outra questão que ele tem aí para você. Mas deseja que tudo isso seja feito com unção, poder, ousadia, coragem, guiados pelo Espírito Santo, ou seja, com avivamento. E é isso, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de vocês.
Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para responder para vocês. Amém. Que Deus abençoe vocês também, que entraram, né, e participaram, que Jesus possa derramar bênçãos e bênçãos sobre vocês. E como o título está descrito, que nós venhamos correr atrás aí de uma mentalidade governada por Deus. Eu vou estar orando por vocês. Querido Deus e Pai, eu peço, Pai, que a Tua palavra, ela continue ruminando em cada coração, que eles venham ser governados pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, convençam eles de toda a verdade, convençam eles da palavra que acabou de sair aqui do Espírito para eles. Espírito Santo, fica à vontade para governar a mentalidade dos seus filhos. Derrama a unção sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eu repreendo toda estagnação espiritual. Eu repreendo toda estagnação da vida dos teus filhos que impede os teus filhos de cumprir aquilo que eles foram chamados para cumprir. Em nome de Jesus, Espírito Santo, restaura o relacionamento dos seus filhos contigo, que eles venham preparar um lugarzinho para se relacionar contigo em espírito e em verdade, para que eles venham receber as orientações dos céus, para que eles venham ser guiados e governados pelo teu poder, pela tua unção. Revistam eles de autoridade, de ousadia, de coragem. Abençoe cada lar, cada família, de acordo com a necessidade de cada um. Eu não sei o que cada um precisa, Pai, mas vai colhendo, Pai, vai recebendo as orações, as necessidades de cada um, que o Senhor vai suprindo as necessidades. Pai, eu creio que o Senhor é um Deus que abre porta onde não há porta. Se há alguém que precisa de uma oportunidade, que o Senhor abra. Se há alguém que precisa de crescimento na vida espiritual, eu repreendo toda estagnação. Derrama ali, papai querido, a ousadia, a coragem. Enche os teus filhos, Pai, de unção, de ousadia, para cumprir aquilo que eles foram chamados, Pai, para cumprir. Que eles venham ser governados, Pai, por Ti, que eles venham ter a mentalidade de Cristo. Que eles venham espelhar a mentalidade de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada lar, cada família, que os teus anjos acampem ao redor das casas dele, que eles tenham uma excelente noite de sono, Pai. Em nome de Jesus, continue falando a cada coração, que essa palavra venha germinar e venha florescer em cada coração, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Tudo é graça, tudo é favor imerecido. Eu não sou digna nem de desatar as tuas sandálias, Pai. Receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Muito obrigada, Espírito Santo, por me permitir ser instrumento. Muito obrigada por me permitir, papai querido, que essa água viva jorre e transborde na vida dos teus filhos, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Amém. Glória a Deus.